do passado. Atende-se como se o Oriente e a América, ele declara, ao referir-se à presença portuguesa na Índia e à evolução através dos séculos, ele diz-nos, no tal texto de 1892. Aos portugueses sucederam os holandeses, que em pouco tempo foram substituídos pelos ingleses. Estas duas nações jamais tiveram a grandeza romanesca que tanto distinguiu os portugueses. Interessante o adjetivo. Estes mostraram sempre, em qualquer parte, a mesma elegância e demuro. Os habitantes da Índia, assombrados de respeito, cederam ao predomínio desta nação singular. Mas duas nações de homens iguais aos Gamas, Almeidas, Albuquerques, Pachecos e Castros, e o nosso Império Oriental teria ficado inabalável, como ficou o Império Ocidental que fundámos na América do Sul. Este Império, hoje República dos Estados Unidos do Brasil, tem sido, segundo Lopes Mendes, e será o continuador da nossa existência histórica no Novo Mundo. Aliás, cada texto de Lopes Mendes é quase que uma descodificação interessantíssima de substantivos, adjetivos, verbos, notável. A escrita de Lopes Mendes é determinada pela sua condição histórica, sendo esta a crítica atenta aos limites do conhecimento histórico que transgridem por vezes a ubris do saber ou ainda as modalidades temporais. Ao exercer vários cargos públicos na estrutura colonial portuguesa e nos textos que produz, Lopes Mendes traduz a sua visão de império. Este é entendido, por ele, como uma unidade política extensa, multiétnica ou multinacional, neste caso é multiétnica para ele, criada através da conquista e que se organiza tendo um centro dominante e multiperiferias subordinadas. Logo, nos títulos das suas obras, para além dos relatórios produzidos, tal é evidentemente plasmado, nomeadamente, vou repetir de novo, os apontamentos sobre a província de Satário do Estado da Índia Portuguesa. Na sua, 64, na sua A Índia Portuguesa, subtítulo, breve descrição das posições portuguesas na Ásia. E, no seu derradeiro, 1892, o Oriente e a América, apontamentos sobre os usos e costumes dos povos da Índia Portuguesa comparados com os do Brasil. Assiste-se em Lopes Mendes ao entender o colonialismo como um exercício em que coexistem sistemas de governo de um grupo sobre o outro, reivindicando o primeiro o direito de exercer a soberania, neste caso Portugal, e de moldar, determinando os destinos. Na sua representação historiográfica de uma Índia finiscolar, e porque visa traduzir nomeadamente um espaço no plural, Lopes Mendes fala recorrente a etnopaisagens, pois ele, para além de evidenciar dominantemente o seu eu autoral, como ator do discurso, projetando para além das narrativas sobre o outro, representações ideais da realidade, isto é, esboçando ideopaisagens, orientalistas, descreve igualmente construções sociais, que apesar de poderem ser modificadas, visam a conservação de propósitos e interesses dos grupos, relativamente aos quais foram produzidas e a partir dos quais são disseminadas. Claro que aqui a visão portuguesa é claramente, portanto, a que está instituída e que se autoconstrói. As suas etnopaisagens consubstanciam imagens de conjuntos sociais que interagem multiespacialmente, plasmando quadros impressivos. O seu discurso vai evoluindo, ainda que recorrendo sempre ao traçar de uma etnopaisagem e precisando de detalhes. Tomemos só um exemplo, aliás, isto era múltiplos exemplos, era constante, há uma evolução, portanto, não é possível fazer isto numa conferência, se calhar em milhares de conferências. Mas tomemos um exemplo, realmente, o das mulheres gentis, as gentias brahmanas. Usando palimpsesticamente os seus textos e recorrendo a uma clara intercomunicabilidade discursiva, há pouco falávamos nisso aqui, antes de começarmos a conferência, ou esta conversa, as brahmanas, nos apontamentos sobre a província de Satári, diz-nos ele sobre elas. Se lhes exceptuarmos a cor ligeiramente trigueira, não são menos belas que as nossas, nem inferiores às damas de qualquer nação civilizada, em delicadeza e regularidade do trato social. E talvez não se encontre em muita parte do globo tão belos olhos, tão alvos e pequenos dentes, e cabelos tão pretos, tão lustrosos, tão finos e coloridos. Note-lhes, sobretudo, um indefinível atrativo, um ar de simplicidade
simplicidade infantil e um doner que não exclui nem a vivacidade nem a delicadeza. Ele escreve em 64. Aspectos que ele vai retomar na sua Índia portuguesa, pois para além de novo apreciar o seu, as gentias brahmanas, indefinível atrativo, a sua simplicidade infantil, um doner que não exclui nem a vivacidade nem a delicadeza, ele declara: esta nossa apreciação, de Lopes Mendes, já tivemos a ocasião de a consignar a respeito das gentias nos apontamentos da província de Satara. O que faz, no fundo, diz de onde é que tirou a sua informação. Hoje já afirmamos, mais uma vez, em 86, e diz: e a tornamos extensiva a todas as classes femininas da nossa Índia, incluindo as senhoras, descendentes de europeus, se lhes exceptuarmos a cor da pele e a branca e mimosa. Nos seus escritos, Lopes Mendes representa o que aconteceu ou poderia acontecer. Ele responde ao princípio de verossimilhança e de necessidade, elaborando um discurso algo-bíblico que assenta no registro da sua digressão pessoal. Por outro lado, a viagem modela um outro mundo na perspectiva de Lopes Mendes, ou melhor, na forma como ele interioriza. Parte-se do conhecido, justapõem-se diferenças e contrastes, descrevem-se os outros, os costumes, isto é, expõem-se as ambiências culturais. Os seus textos são igualmente repositórios de memórias, pois, como escreve de Nova Goa a 1 de agosto de 1864, no texto introdutório aos seus apontamentos sobre a província de Satara, que de novo cito, mas que alarga um pouco exatamente a exposição, estes apontamentos, diz ele, depois de terem sido publicados no boletim do governo, em que iria compilá-los, neste folheto, lá está o folheto, onde vão aumentados com mais algumas descrições dos costumes, dos gentios, das suas festividades, peço desculpa, dos ramos principais e das grutas e cascatas de Satara. E cada uma das descrições irá acompanhada de um desenho original que nas horas de distração, este momento é muito interessante, de mais área de estudos pôde tirar do natural e, finalmente, como um mapa topográfico da província. O folheto, o mapa, lá está aquilo que eu vos dizia há pouco, e os desenhos serão remetidos para Lisboa, a fim de ali serem publicados. Visto que não temos aqui, estamos a falar em Goa, nem litografia, nem gravadores que possam gravar com fidelidade e precisão os desenhos originais. Isto levava-nos também a outra palestra, que é a questão das gravações e que é a forma como ele foi colaborando na imprensa periódica portuguesa e como ele trabalhava com os gravadores de Lisboa. Mas se não conhecemos estes desenhos de Satara, da província de Satara, na sua Índia portuguesa, Satara e os satarienses são profusamente representados através de desenhos. Só alguns exemplos. Cascata de Aberlin. A feira de Aberlin é feita no Largo do Pagode, diz-nos ele, que estanceia junto da cascata deste nome. Vejam, eu encontrei aqui imagens que de alguma forma quase cobrem o ângulo dos desenhos. Do Pagode, diz-nos Lopes Mendes, desce para o leito do rio por uma escada de 22 graus de pedra. A água na cascata precipita-se da altura de 19 metros sobre uma grande bacia que tem 14 metros de profundidade. Ao lado da queda d'água avistam-se muitos favos de mel. Eu não consegui perceber os favos de mel na gravura, mas acreditemos no que ele diz, que as abelhas ali fabricam na escarpa do rochedo, que mede 26 metros. Ao ocidente do Pagode está o Lúri dos Pondalos. É um templo gentílico, monolítico, de 21 metros, de frente sobre 8 tijolos. Sobe-se por ele por 10 graus abertos na rocha, que se vê na gravura e que estão sinalizados na atual, preservação exatamente do templo. Na imagem que está ao lado, vê-se exatamente aqueles graus que estão preservados. Mas, como eu estava a dizer, tem 9 aberturas, portanto, exatamente este Ório dos Pondalos, como se vê no desenho, okay, que dão ingresso a muitas casas interiores onde se encontram diversas lingas ou símbolos da natureza fecundante de granito. Fim de citação. Se os Gaikares são os apontamentos sobre a província de Satara meramente referenciados, na Índia portuguesa eles são descritos
sendo que a sua representação visual expressa aquela que é, como Lopes Mendes se refere, o seu viver numa e ciclo. Extrema penúria, e vivem assim porque quando produzem é para pagar a renda ao Estado, a contribuição aos ramos de sais, narcónis, votos, etc., que muitas vezes, depois da colheita das searas, não lhes deixam necessário para a sua alimentação, não podendo reservar um fundo suficiente para benfeitorias de roteamento das terras que cultivam, gado e trem de serviço necessário a uma boa cultura. Um gancaz que quer trabalhar para ganhar a vida e alimentar os seus filhos, não pode fazer. A aliança entre o desenho e a palavra constrói todo o discurso, completando-se mutuamente. Em António Lopes Mendes foi um tempo longo, pensado sob a forma de oxímoro, na minha perspectiva, onde o passado apela ao futuro, daí o uso do oxímoro, assistindo-se a uma clara consolidação do passado e do presente através de um jogo de espelhos. Esta abordagem ocorre em Lopes Mendes, evitando-se a história da presença portuguesa nos espaços extra-europeus, recorrendo-se às dimensões histórica e memorativa. Os signos de uma presença imperial são descritos, como acontece quando Lopes Mendes finaliza o ato dos vice-reis, descrevendo detalhadamente. Ele explicita a razão do nome pelo qual é conhecido tal arco, pois foi assim denominado para dar ingresso aos vice-reis e governadores, e não vou ler-vos toda a intervenção que ele faz. Ele descreve a inscrição que está, e transcreve exatamente essa inscrição que estaria no arco dos vice-reis, retomando de imediato Lopes Mendes o seu peregrinar. Isso é muito interessante, é a forma como ele descreve, pelo tímpano do frontão, completando deste modo o desenho, portanto há este complemento desenho e narrativa, nomeadamente indicando os materiais utilizados. Não era possível ver isso no desenho. Assim, esse tímpano, e isto eu leio, vê-se, diz-nos eu, a escultura em bronze da imagem de Santa Catarina de Alexandria, padroeira de Goa, e sobre o nicho as armas da cidade, que são as de Portugal, tendo representada na base a roda armada de navalhas, em que os infiéis despedaçaram mesmo Santa. Portanto, temos aqui a conjugação, no fundo, a explicitação exatamente da representação que ele tem na figura. O olhar do narrador deambula pela sua idealização do passado, cuja essência é a memória de um passado imperial. Aquele que Lopes Mendes considera ser no presente um império finiscular, na minha perspectiva sempre o rural, onde os seus agentes são elevados à categoria de heróis. Estes existem para a ação e para a honra, sendo ao mesmo tempo um eu e uma persona, consciente da liberdade, elevando-se neles todas as excelentes qualidades necessárias para a ação. Sou um estou aqui com um problema. Sou antes do último exemplo, a visão de Lopes Mendes relativamente à fonte qualquer. Quero ver que mesmo a terminar, não vos quero cansar mais. O qual representa o Lopes Mendes numa gravura que teria elaborado a partir do retrato pelo óleo que ao tempo estaria no Palácio do Governo de Panjim. Afonso de Albuquerque foi referido na Índia Portuguesa como tendo tratado, e portanto cito a Índia Portuguesa, face a Afonso de Albuquerque, benevolentemente os gancás, senhores da terra, que lhe prestaram preito e homenagem. Garantiu-lhes as imunidades e regalias das suas galponas ou comunidades agrícolas, ficando eles contribuindo para o Estado somente com 2/3 dos floros e tributos que pagavam ao salário. Fim de citação. Isto na Índia Portuguesa. Contudo, naquela que será a sua derradeira representação de uma Índia, a sua derradeira voz sobre um repensar uma Índia finiscular, o seu Oriente e América, este Afonso de Albuquerque é o herói rural, pois é conquistador de Goa e fundador, estou a citá-lo de Lopes Mendes, e fundador do Império Português Oriental, de boas turcos no Malabar, e construiu no mar roxos portos, onde os árabes armavam as esquadras para disputar aos portugueses do Império do Oriente. Colocado no centro das colónias portuguesas, este vulto mais proeminente da nossa epopeia marítima e colonial reprimiu a licença e firmou a ordem em todas elas, sempre ativo, sábio, justo e desinteressado. Nas suas solicitações ao passado, de que a memória do Império adaptada à recordação do presente,
Cruzando-se a memória pessoal e coletiva de Lopes Mendes, os sentidos expõem-se. Ora, deixem só a última imagem. Como quando das águas de Mandovi, com Goa como porto de chegada, exercitando um diálogo interdiscursivo entre a palavra e debuxo, ele escreve: na ocasião em que o escalero navegava nas proximidades do frondoso palmar de Carazão, junto ao forte de Gaspar Dias, não podemos conter uma exclamação de espanto, que nos provocara o esplendor da paisagem que se nos oferecia à vista. Enfim, o desenho expõe as delícias do olhar do viajante. Fechando aquela que continua a ser o meu interlúdio ensaístico, antecipando a reedição da sua obra pela imprensa nacional, pela tal coleção que eu vos falei de itinerários portugueses, Lopes Mendes, na minha perspectiva, representa historiograficamente a sua, orientalista índia fim secular, perpassando uma eufórica evocação de um passado que se pretende, por ele pretende, que vá modelar um futuro que deve ser promissor e obrigado. Muito obrigada.